A falar da luz do Espírito Santo e Santa e do Santo Pai, o Alfa Omega. Aquela luz leva o Espírito Santo e Santa da vida eterna. O Espírito Santo vem da luz e todo o homem, a mulher que nasce no Espírito Santo e Santa tem uma luz daquela ali. Você não sabe, vai ver, fala que é a luz do sol, mas não é. Aquela representa a luz do Espírito Santo e Santa. Mundial, é sobre o livro do Apocalipse que está acontecendo pelo mundo afora. Apocalipse já está em andamento, o livro do Apocalipse já está, o selo se rompendo de verdade do Apocalipse, e aquela luz leva o Espírito Santo e Santa da vida eterna para todos os irmãos, para todas as irmãs. Eu chamo o irmão Ricardo Sanada, meu nome, sou seus irmãos, aquele que tem Ricardo Sanada como irmão, o Santo Pai, o Alfa Omega do livro do Apocalipse, e o irmão Ricardo Sanada e a luz do Salvador, a luz da salvação, a luz do Espírito Santo, que é aquela luz redonda, que tem uma força e um poder imenso. Não é qualquer luz, é uma luz viva e ela tem força, ela vaga no céu viva e tem muito poder saindo dela. Então, uma luz com poder imenso para os irmãos crer, para as irmãs acreditar em Deus o Pai. Deus é o Pai da luz, então Deus é o Criador que todo as coisas criou. Por isso a gente é o filho e filha, irmão e irmã de Deus, em Deus o Pai. O Pai é o Espírito de Deus, então aquela luz representa o Espírito de Deus, o Pai. Como Jesus Cristo, que seu Pai era um Espírito, Deus é Espírito, não é humano, não é homem, não é mulher, mas é espiritual. E para o filho ir para o reino de Deus, a mulher ir para o reino, viver com Deus, para viver com Deus tem que ir no Espírito. Jesus Cristo ensinou o Espírito da vida eterna. Então aquela luz é o Espírito, essa bolinha redondinha é o Espírito Santo. A Espírita Santa da vida eterna para o homem santo, para a mulher ser santa. Então você vai entrar no reino de Deus como um santo ou como uma santa através do Espírito Santo. E aquela luz é o Espírito da verdade, o Espírito Santo da verdade. É o Pai do Espírito Santo e Santa que Jesus Cristo falou que ia pedir para o seu Pai enviar. Então, o Pai de Jesus Cristo que enviou aquela luz lá, como Jesus Cristo falou, pedirei para o Pai enviar o Espírito da verdade, quando tu vier é para a vida eterna. Então, o Espírito da verdade é aquela luz redonda lá que está no céu brilhando lá, tá vendo aquela luz? Então ali está o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo é verdadeiro, a Espírita Santo é verdadeira. É o Espírito do bem, é o Espírito da alma boa, do Espírito bom. O Espírito bom é o Espírito Santo. Então quem não tem o Espírito Santo é porque não é um homem bom, não é uma mulher tão boa como parece. Só se finge ser bom, tem homem que finge ser bom, tem mulher que finge ser boa e não são. Então você pode cair num golpe desses aí que finge ser homem bom, mulher boa e não tem Espírito Santo algum para te ensinar. Então os ensinadores aí que fingem ser muito bom aí, ó, tem que ver aquela luz lá, ó, o Espírito Santo. O melhor que dinheiro e todas as coisas é o Espírito Santo e Santa. É melhor que dinheiro, por que é melhor que dinheiro e qualquer coisa? Porque o Espírito Santo te dá vida eterna. O dinheiro não. O dinheiro é só coisa da carne, desejo da carne. A gente precisa do dinheiro para viver como homem, sim. Feliz viver como homem quando tem dinheiro, pode ser feliz, mas não pode não ter o Espírito Santo da vida eterna, que vale ter dinheiro, ser feliz e não ter a vida eterna, que é o Espírito Santo e Santa que dá a vida eterna. Então, que você aí é o homem aí que acha, eu tenho muitas coisas, tenho muito dinheiro, sou feliz por causa do dinheiro que eu tenho, mas se você não tem o Espírito Santo da vida eterna,
ou a Espírita Santa para ficar vivo para sempre. Você pode ser condenado ao lago de fogo, o lago de fogo e enxofre, viver lá no lago de fogo e enxofre. Você sabe como é o lago de fogo e enxofre bíblico do Apocalipse? Então você vai ter aquela luz, o Espírito Santo da vida eterna e o lago de fogo eterno para viver. Você, o homem, a mulher aí que é cheio do dinheiro, cheio das coisas, acha que tem de tudo, mas não tem nada, porque se você não tiver aquela luz lá e o Espírito Santo aqui, ó, o Espírito Santo, você pode morar no lago de fogo e enxofre. É só você ver o vulcão eterno lá, quando explode lá para cima, lá que sai aquela erupção, que sai o fogo e enxofre. É lá dentro que vão viver os que não têm o Espírito Santo da vida eterna. Então o homem que não tem o Espírito Santo, a mulher que não tem o Espírito Santo, acha que são felizes porque são ricos. O dinheiro faz a felicidade, o dinheiro é tudo na vida, mas não é. O que é tudo na vida é o Espírito Santo e Santa. Por quê? Porque o Espírito Santo e Santa é tudo na vida. Porque te dá uma vida para sempre. E o seu dinheiro não, é passageiro, é da terra dos humanos. A gente precisa de dinheiro para viver como homem, precisa de dinheiro para viver como a mulher, precisa. A gente precisa de dinheiro para viver, por isso que a gente tem que ter dinheiro para viver. Mas o Espírito Santo é algo importante porque te dá a vida eterna, te dá uma vida para sempre, que essa bolinha redondinha aqui é o Espírito Santo da vida eterna. O dinheiro não compra o Espírito Santo. Então o seu dinheiro não está comprando Espírito Santo, não está comprando Espírito Santa. É você ser fiel ao seu Pai Deus, pregar em nome do seu Pai Deus, do Pai Espírito Santo e Santa, e servir o Espírito Santo e Santa, e ter o Espírito Santo Filho, que essa bolinha aqui é o Espírito Santo Filho e Filha, para ganhar vida eterna. Então, buscar o Espírito Santo da vida eterna, buscar o Espírito Santo da vida eterna e ser feliz no Espírito Santo e Santa para sempre. Quando tu ganhar a vida eterna, a alegria vai ser maior ainda. Por enquanto você está como homem, você pode sofrer como homem, pode sofrer como a mulher, pode sofrer desespero. Outras pessoas te ignorar porque não tem o Espírito Santo, a outra pessoa não tem a Espírito Santa e não aceita os ensinamentos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é verdadeiro, e os que não têm vão renegar porque acham que o dinheiro que é a felicidade deles, o dinheiro é a felicidade delas, mas não são. O melhor caminho é o Espírito Santo e Santa da vida eterna. O dinheiro a gente precisa nesse mundo humano, só para viver a vida e pagar as contas aqui na terra dos homens e da mulher. A gente precisa de dinheiro quando está vivo como homem e mulher, precisamos sim, mas precisamos buscar Deus, buscar o Pai, Espírito Santo, o Espírito Santo da vida eterna. O dinheiro se completa depois lá no reino de Deus, e o Espírito Santo e Santa que dá a vida eterna. O dinheiro era passageiro do mundo dos humanos. Para o reino, a gente precisa do Espírito Santo para entrar no reino de Deus e viver com Deus para sempre, e não viver no lago de fogo e enxofre, que é o rio de lava do vulcão. Então, o vulcão é lago de fogo e enxofre. Então, lá dentro, você pode ver que é um lago de fogo e enxofre, existe porque o vulcão existe. Então, esse lago de fogo e enxofre bíblico, que estão na Bíblia, para ficar mais fácil para o irmão entender, a irmã entender, é só você enxergar a lava do vulcão como lago de fogo e enxofre. E aquela luz lá atrás, e o Espírito Santo e Santa, a sua salvação para te salvar do lago de fogo e enxofre. E vamos crer no Santo Pai Deus, o Alfa Omega, e a luz do Espírito Santo e Santa em todos os irmãos e irmãs, Espírito Santo e Santa, para sair do lago de fogo e enxofre.